sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Muito obrigado por nos receberem em seu lar. É isso aí, glória a Deus. Estamos mais uma vez de terça, quarta e quinta, às 23 horas, no programa Na Sala do Pastor. E é uma alegria poder contar com você, estar com você nessa programação. Amém. E eu quero convidar você, temos uma grande programação aí, final de mês, de começo de fevereiro. Na sexta-feira, dia 23, teremos o Let's Play. Let's Play, o que é Let's Play? É tipo um point dos jovens. Ah, que hora que vai ser? Às 22 horas. Às 10 horas da noite, Let's Play aqui na Quírios. Dia 23. Dia 23, uma sexta-feira. Isso, dia 24, você que é casado, prepare esse dia especial para os casais. Casais convida com uma programação especiais, encontro de casais, no dia 24 às 20 horas. Encontro de casais aqui na Quírios às 20 horas no sábado, dia 24. É muito legal, porque sempre eles preparam uma surpresinha, uma coisa diferente, um mimo, né? É bem gostoso o encontro de casais. Muito lindo. E nós teremos também no dia 6 de fevereiro, prepare-se, esse aí é para você, mulher. Sexta-feira, 6 de fevereiro, teremos aqui uma vigília só para mulheres. Então, maridos, fique aí com as crianças. Tias, pega as crianças aí e venha pra cá, mulher. Vamos ter um momento aqui especial na presença do Senhor, dia 6 de fevereiro, às 23 horas. Vigília para mulheres, glória a Deus. Na última tinha mais de 100 mulheres, na última que fizemos no ano passado. Esse ano acho que vem mais. Glória a Deus. Amém. Então, mulheres aí, se preparem, se organizem, venham para cá, vai ser um tempo de graça, tempo de bênção nessa vigília das mulheres. Amém. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Quírios, é só você entrar lá no nosso Facebook. Igreja Quírios. Ou no nosso site. www.igrejaquírios.com.br. Lá você tem todas as informações, você pode ouvir nossas pregações, assistir o culto online, saber como chegar aqui. É só acessar o nosso site. Amém. Então, você pode assistir também os cultos de quinta-feira às 20 horas e domingo 10 da manhã e 18h30 online. Então, na hora do culto às 20 horas e domingo às 10 da manhã e 18h30, você liga lá o computador no www.igrejaquírios.com.br e assiste o nosso culto, louvor, palavra, testemunhos. É verdade. Seja bem-vindo. E em 2015 vamos para Israel. Vamos para Israel, 7 de setembro. Glória a Deus. Aí nós estamos preparando a nossa caravana, já tem vagas. Vamos para Israel em 2015, dia 7 de setembro. Vai ser um tempo maravilhoso. Tenho certeza aí que você vai voltar marcado por essa viagem aí com uma experiência sobrenatural na sua vida. Amém. E eu quero ministrar na tua vida hoje, dizer a você que Deus tem cuidado de você, Deus tem lembrado das tuas dores, lembrado das tuas lutas, que o Senhor ama a sua vida. Às vezes nós vivemos um momento onde as pessoas ficam dizendo para nós, olha, isso vai acontecer, isso um dia vai mudar, mas eu creio que já está acontecendo. Deus já tem operado, já tem feito suas maravilhas, eu sei que Ele cuida de você. Abre o teu coração, deixa Deus aí habitar, se apegue ao Senhor, não fique aí somente de vez em quando na casa de Deus, seja realmente uma pessoa envolvida e comprometida, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Que você possa aí se firmar com Cristo. Amém. Glória a Deus. E hoje nós temos uma palavra especial, nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, onde tem muita gente aí que fica triste, chateado, que é... Relacionamentos. 80% dos atendimentos que a gente faz aqui na igreja não está relacionado com finanças, não está relacionado às vezes com problemas de saúde, mas a maioria tem a ver com relacionamentos. E por isso essa pregação, onde nós vamos contar um pouco das histórias de relacionamento. Não é isso? Isso mesmo. Recebe essa palavra agora em nome de Jesus. Hoje vou trazer uma mensagem que é daquelas que quando o Espírito Santo toca o nosso coração para pregar, a gente fala, passa de mim esse cálice, pula a minha vez. Mas eu tenho convicção que Deus guiou para eu pregar essa mensagem, porque eu quero falar sobre relacionamentos. Bate uma foto do rosto desse pessoal aqui. Teve gente que fez assim, Relacionamentos. A maioria dos aconselhamentos que eu dou, dos atendimentos que eu dou, a maioria tem a ver com relacionamento.
gente que está com problema para se relacionar, ou está se relacionando e não está indo bem no relacionamento. A maioria das pessoas que vem falar comigo não vem falar assim, pastor, eu preciso de um conselho. Eu diria que 90% é como eu faço para viver bem com a pessoa que eu arranjei. Ou como eu arranjo alguém. São as perguntas. E ultimamente tem sido interessante, porque algumas pessoas até abandonam os caminhos do Senhor e deixam as coisas de Deus por causa dessas tristezas ligadas aos relacionamentos. Outra pergunta é, por exemplo, quando o relacionamento familiar, isso também é bastante nos aconselhamentos, familiar, dificuldades com o pai, dificuldade com o filho, dificuldade com o marido. E eu pensei hoje em fazer uma coisa, férias, né, pessoal? Eu não vou tirar férias esse ano, já me perguntaram. Eu vou estar janeiro inteiro aqui com vocês, não faltem. Porque tem gente que fica assim, acaba a campanha e fala, tchau, pastor, boas férias. E aí ele sai de férias, da igreja, não de férias, né? Então eu vou estar aqui o mês inteiro, quero ver. Pensei para você aproveitar que é férias, contar algumas histórias para você sobre relacionamentos. Histórias que se repetem, que são verdadeiros tipos, né? Arquétipos de pessoas que nós evoluímos, temos tanta tecnologia, temos tanto conhecimento, expandiu a nossa visão, mas a maneira como nós nos relacionamos é igual, é muito parecida com coisas que a Bíblia conta para nós há tanto tempo. E a primeira história que eu escolhi trazer para vocês é uma história que eu acho incrível, que muitas vezes já atendi e já repetiu, mas que aconteceu na época dos juízes do povo de Israel. Abra lá sua Bíblia em Juízes, capítulo 14. Vamos aprender com o relacionamento de um herói, de um camarada que tinha muita força, muito poder, e no entanto, relacionamentos dele eram extremamente difíceis, os relacionamentos deles foram todos difíceis. Juízes capítulo 14, versículo 1. É interessante que quando você vê a história de Sansão, que é a que nós vamos ler agora, você vai perceber que algumas coisas se repetem nas nossas vidas hoje. Tire a lição que você puder da história de Sansão. Diz assim, capítulo 14. Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, vi uma mulher filisteia em Timna, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim, é ela quem me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Deixa eu só dizer uma coisa para você, essa não é Dalila. Peguei vocês. Não é Dalila. Essa é a primeira esposa de Sansão. A primeira esposa de Sansão, a gente vai ver a história agora, ela parece muito com Dalila, mas é outra mulher. Olha o que diz aqui, continua comigo. Versículo 16. Lembra que não é Dalila. Diz assim, então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos, você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Parece Dalila, porque a Dalila quer descobrir a força de Sansão. Mas aqui nessa história, Sansão fez um enigma, e o enigma está aqui, ó, versículo 14. Disse ele então, do que come saiu comida e do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Sansão, eu imagino assim, bom, é do meu jeito, a Bíblia não diz que ele era assim, mas eu imagino Sansão sarado, certo ou não? O camarada era forte, né?
Bom, não sei. Tem alto. Como é que era Sansão? Cheio de força, potencial, um dos juízes de Israel, líder. Mas ele tinha uma área da vida dele que precisava ser tratada por Deus, que era a área dos relacionamentos. O potencial de Sansão era incrível. E ele então desce lá aos filisteus, e ele vê uma moça, e ele fala, é essa, eu quero é essa. Os pais percebem que aquilo não era uma boa ideia, embora Deus estava trabalhando por trás da história, e diz assim, mas não tem ninguém aqui que você possa se relacionar? E ele diz, eu quero aquela, consiga ela para mim, é do meu jeito. Então eles vão, conseguem. Essa esposa, vem os filisteus e diz assim, olha, você vai descobrir qual é o enigma. Ela vai, fica pressionando, ele conta, ele não aguenta porque a pressão é grande, ele vai, conta. Quando ele conta, ela vai, conta para os filisteus, e aí ele perde a aposta, e ele olha para os filisteus e fala assim, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, eu não teria, vocês não teriam descoberto o enigma. Ele vai, guerreia lá com o povo que não tem nada a ver com a história, e rouba todas as vestes deles e dá, e desaparece. Depois de um tempo, ele lembra que tinha esposa, ele volta, e fala, vim buscar minha esposa. E o pai diz assim, eu achei que você não queria mais saber dela, e eu dei ela para o seu amigo. Aí você diz, tudo bem, Sansão, você aprendeu, é isso aí. Ele vai, se relaciona com uma prostituta, está no capítulo 15, se você quiser acompanhar, capítulo 15 de Juízes. Aí você diz, bom, agora Sansão aprendeu, ele sabe o que Deus tem para fazer na vida dele, ele é um juiz de Israel. Então ele vai e no capítulo 16, diz assim, versículo 1, certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Alguns estudiosos dizem que essa é Dalila, mas eu não acho que é, porque depois ele diz, ele conhece Dalila, diz o texto. Versículo 4, depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, vejam se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como podemos dominá-lo. Agora não é o enigma, agora é a força dele que eles querem saber. E Dalila faz a mesma coisa, ela vai e tenta perguntar, e ele fala que é uma coisa, ela pergunta e não dá certo, os filisteus tentam pegar ele e descobrem que ele estava enganando, faz de novo, faz de terceira vez, até que ele não aguenta mais. Veja comigo, versículo 16 do capítulo 16, diz assim, importunando o tempo todo. Eu achei fantástico isso, porque relacionamentos de Sansão era inacreditável. A primeira perturbava, agora importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Você imagina essa cena? Chegou a um ponto que ela perturbava tanto que ele estava a ponto de morrer. O que eu tiro dessa lição? A primeira coisa que vem no meu coração é o que dá de errado com esse cara? O que tinha de errado nele? Um juiz forte, potencial, mas qual é o problema dele? E eu fiquei pensando que uma das coisas que a gente percebe no texto é que ele não tinha controle sobre os relacionamentos dele. Ele não tinha controle sobre as emoções. Ele não tinha juízo sobre os relacionamentos. Talvez ele tivesse alguns sentimentos, e o texto deixa claro para nós que os relacionamentos dele eram relacionamentos de consumo. Ele consumia o relacionamento. Ele podia perceber que Dalila, ou a primeira esposa, talvez não tivesse sentimentos nenhum por ele, mas era um consumo, e o segredo para mim está aqui, consiga ela, eu quero assim.
Eu quero desse jeito. E quando você estabelece um relacionamento com alguém, onde a outra pessoa vai ser consumida pelo seu sentimento, vai ser consumido pelo seu desejo, vai virar um objeto de consumo para você, não há uma aliança, não há um casamento que vai durar. Por isso eu quero falar agora para os noivos e para os jovens, casamentos que vocês querem formar e que nós queremos que vocês formem, são casamentos que devem ser baseados, querido, na aliança, baseado no amor, no crescimento mútuo, casamento que você olha para a pessoa e diz assim, eu preciso de alguém para cobrir o meu vazio do coração, vai dar mal, vai acabar mal. Por quê? Porque ninguém cobre o vazio do coração, ninguém tampa o vazio do coração, a não ser o Espírito Santo de Deus. Todo mundo que é casado, em algum momento da sua vida, vai se sentir sozinho, vai se sentir perturbado. Você até vai querer momentos para ficar sozinho, e é diferente. Ficar sozinho é diferente de ser solitário. Alguns momentos você vai dizer assim, eu quero ficar só. Mas quando você transfere a sua responsabilidade ao outro, diz assim, eu só vou ser feliz se você fizer o que eu quero, se você me der o que eu quero, se eu agir da forma como eu quero, aí eu sou feliz, você está entrando num caminho de destruição. Vem no meu coração que Sansão só tinha olhos para as cachorras. Eu disse que eu não ia falar isso, mas eu falei. Quando eu pensei isso, eu escrevi no meu caderno assim, não falar. Mas a gente é assim, a gente não se controla. O que havia com esse menino? Mas não é assim, gente. Olha que engraçado, eu fico imaginando, você chega uma pessoa e fala assim, olha, essa pessoa aqui não é uma pessoa para você se relacionar. O relacionamento vai acabar, a não ser que ela tenha uma mudança. E você fala isso e a pessoa faz o que para você? Eu quero ela. Eu quero ele. Consiga. Mas muitos problemas que Sansão vai viver na vida dele estão relacionados às pessoas que ele tinha envolvimento. Gente que ele se envolveu é que trouxe problema na vida dele. E essa é uma lição que eu tiro na minha vida. Nós não somos neutros. Pessoas que você se relaciona hoje podem abençoar a sua vida ou podem trazer grandes problemas na sua vida. Algumas pessoas dizem assim para mim, não, eles são meus amigos, mas eles não me influenciam. Eu não acredito nisso. Você é influenciado porque nós não somos neutros. As pessoas falam e a gente absorve. As pessoas dizem e aquilo entra na nossa mente. Por mais que você tenha a maturidade de dizer isso não é para mim, mas se você continua ouvindo isso o tempo todo, e você aceita isso, isso vai se tornando uma verdade para você. Sansão, para mim, é um exemplo de uma pessoa que é um fenômeno. Poderia ser um grande herói. Poderia ser alguém que escrevesse história. Na verdade, ele escreveu uma história, mas uma história triste. Quem conhece o final da história sabe como Sansão acaba. E assim, muitas vezes, nós acabamos quando nós não entendemos que nós temos que ter controle sobre os nossos relacionamentos. Às vezes nós achamos que Deus não se importa com a nossa solidão. E ficar sozinho é muito difícil. Mas eu quero dizer para você que Deus se importa assim com a sua solidão. Que Deus tem, querido, que muitas vezes trazer até nós pessoas que vão combinar conosco, que vão ser uma aliança conosco. Porque quando a gente tenta fazer isso, às vezes nós projetamos a outra pessoa os nossos problemas, as nossas emoções, as nossas fraquezas. E somos atraídos não pela graça e não pela bênção, mas pelo pecado do outro. Sansão é uma história incrível, porque quando você olha para essa vida, você percebe que ele vai se destruindo através desse relacionamento. E alguns relacionamentos são assim. Você acaba vivendo, por exemplo, o seu namoro como uma pessoa que não permite que você prospere, que não permite que você progrida. Vejo às vezes jovens abandonando carreiras, porque estão apaixonados. E eu digo para você que isso não é o tipo de relacionamento que você deveria ter. O relacionamento que você deveria ter é de construir junto, de abençoar um ao outro. E eu sempre me incomodo com essa história, por que Sansão caiu 3 vezes na conversa da Dalila? Dê você a resposta. A única resposta que eu chego é que ele não tinha controle nenhum sobre suas emoções. Quantos jovens hoje estão perdendo sonhos de Deus para a vida deles, ou até mesmo sonhos
que Deus tem colocado no seu coração que são bênção e que acabam desistindo desses sonhos, mesmo vendo os detalhes, vendo que aquele tipo de relacionamento vai destruir você. Eu não vou falar só de relacionamentos ruins, não. Mas esse é um exemplo de um relacionamento interessante, onde duas pessoas juntos acabam se consumindo e se destruindo, impedem o crescimento. O que é relacionamento? Para mim, relacionamento são quando duas pessoas crescem juntos. Quando você fica descontrolado, você não aguenta a viver a tua vida, porque você acha que tudo depende daquela pessoa, e se você não tiver aquela pessoa, isso é idolatria, não é amor. Pronto, falei. Amém? Segunda história. E essa história também é pior, só piora, pessoal. Hoje só piora. As histórias que eu escolhi, eu estava meio trágico ontem, só pior. Mas essa história é incrível e fala para os casais. Eu queria falar para o Sansão, mais para os namorados, mais para os casais. História está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 8. 1 Reis, capítulo 21, versículo 1 a 8. Antes de eu ler essa história, deixa eu dizer para você. Os personagens da história podem mudar de gênero. Aqui Sansão era o homem, e Dalila a mulher, e Sansão consumia o relacionamento, e Dalila, na verdade, se servia disso, e manipulava. Mas agora poderia ser inverso, porque aqui é uma história incrível, que é a história do rei Acabe, e o rei e a rainha Jezabel. Jezabel foi uma das bruxas de Israel, a mulher maligna. É um exemplo no Apocalipse de uma mulher que manipulava as pessoas de forma espiritual. E nesse texto, eu não vou ler com vocês agora todo, mas é interessante porque diz a palavra do Senhor que Acabe deseja uma vinha. Ele quer uma vinha. Ele olha para a vinha de Nabote e fala: essa vinha tem que ser minha. Olha o que diz aqui no versículo 1. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe olhava do lado e falou: nossa, essa vinha está linda, essa vinha tem que ser minha, olha que coisa linda. E aí ele vai conversar com Nabote, ele vira assim e fala: olha, eu quero a sua vinha. Nabote não quer vender, versículo 4. Então foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sabe como eu vejo Acabe? Aquele marido que não quer amadurecer. Não vai fazer o que eu quero? Faz um bico. Eu vou... Deita. Aí vem Jezabel. E Jezabel era aquela mulher controladora. Segura aí, mulheres, agora. Aquela mulher que toma rédea. Acabe era aquele camarada assim que a mulher fala assim: pega a garrafa de água na geladeira e já levanta e vai buscar. E Acabe fingindo de morto. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Eu sei que muitas vezes nós sofremos pelos relacionamentos, mas eu quero convidar você a entregar essa área da sua vida a Deus também. Eu sei que Deus é o Deus que supre, é o Deus que nos honra, é o Deus que cuida, e Ele cuida também dos nossos relacionamentos. Algumas pessoas acham que esperar em Deus e confiar no Senhor nessa área não vai resolver. Mas eu acredito que, assim como na história de Ruth, que foi falado na pregação, Deus tem poder sim para cuidar dos seus relacionamentos. E se você quiser acompanhar essa mensagem na íntegra dela, que foi ministrada aqui na igreja, você precisa acessar o nosso site, porque aqui nós passamos só os primeiros minutos da pregação. Lá no nosso site, no www.igrejaquirios.com.br, você tem a pregação em áudio e em vídeo completa. Se essa palavra está falando com você, não perca tempo, acesse o site. Vamos orar agora?
Vamos pedir para Deus tomar conta dos nossos relacionamentos, Deus cuidar das nossas vidas nessa área também. Você pode entregar o controle nas mãos de Deus? Vamos orar. Senhor, nós colocamos os nossos relacionamentos no Teu altar. Ó Pai, olha para esse irmão que está sozinho, para essa irmã que está sozinho, para esse irmão que passou por um momento difícil no casamento e que infelizmente terminou, e que ele precisa da Tua graça, ele precisa da Tua misericórdia, ele precisa do Teu consolo, do Teu apoio. E a Tua igreja, Senhor, ama a vida dele. E nós te pedimos, Senhor, também por aqueles, Pai, que estão procurando e se encontrar alguém. Prepara, Senhor, supre a necessidade do coração, Senhor, porque é muito duro estar sozinho. Nós colocamos as nossas vidas, Senhor, no Teu altar. Oramos por aqueles que estão casados, que os casamentos sejam, Senhor, fortalecidos no Teu poder e que, em nome de Jesus, eles possam receber verdadeiramente, Senhor, uma unção sobre a área dos relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os seus relacionamentos, que Deus abençoe aí as suas amizades, lembrando que você não é neutro, que as amizades se influenciam sim, e que você precisa fazer bons amigos, porque isso vai direcionar o seu destino, o teu futuro. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Nosso programa está terminando e eu quero convidar você a vir aqui na Igreja Evangélica Quírios, na Rua Eliodoro Ébano Pereira, 267, na Lapa. Toda quinta-feira temos estudo bíblico às 20 horas. Sexta-feira, culto de cura e libertação às 20 horas, sendo que essa sexta-feira temos o Let's Play às 22 horas. Então vem às 20 horas, participa do culto de cura e libertação e aí vem os jovens, amigos, tudo às 22 horas para o Let's Play. E sábado, encontro de casais às 20 horas, domingo 10 da manhã e 18h30 nosso culto da família. E toda terça o culto de jovens. Toda terça-feira, adoração e intimidade. É isso aí, você é o nosso convidado para participar na terça, culto de jovens, a galera aqui em peso, adorando a Deus, né? E na sexta, dia 27, o Let's Pizza. Dia 23. 23, é isso. Você vai vir? Dia 23, Let's Pizza. Vai vir, eu né? já vou estar aqui já no culto de cura e libertação. Já fico direto. Então eu vou vir também. Já que você está aí, eu vou vir. É isso aí. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça de Deus. Vamos orar? Vamos. E sexta-feira, mulheres, antes da oração, 6 de fevereiro, já marca essa data, já comunique ao marido, converse com ele e vem para cá para a igreja. Nós vamos ter alguns irmãos aqui fazendo também a parte de segurança na portaria, que eles são os irmãos que sempre vêm ajudar aqui. Então, dia 6 de fevereiro, às 23 horas, vigília para mulheres. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa palavra que traz crescimento, amadurecimento na nossa vida, Pai. Nós tomamos posse, Pai. Queremos viver, ó Pai, da maneira como o Senhor nos ensinou, amando uns aos outros, buscando, Senhor, nos relacionar, Senhor, de uma maneira mais digna, Senhor, honesta. Que em nome de Jesus o Seu Espírito Santo esteja moldando a vida de cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai, a cada dia mostrar, Senhor, a Sua luz, Senhor, mostrar, Senhor Jesus, o Seu caminho através dos nossos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, apresento agora cada vida que está orando, Senhor, que tem um motivo especial, que está apresentando na Sua presença agora, Pai. Recebe, Senhor, e em nome de Jesus, ó Pai, haja, Senhor, conforme a Sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Uma semana de vitória, cheia das bênçãos do Senhor, e tudo quanto fizer, prosperará.